que o Totti, que é o nosso presidente, para ele fazer a prece inicial e já dar prosseguimento com a palestra dele de ressurreição hoje. Muito de ressurreição não, perdão. Reencarnação. A falha técnica me deixou meio aéreo. Obrigado, Totti. Eu que agradeço, Cristian. Falei, nossa, ele mudou o tema da minha palestra, essa eu não preparei. Então vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos cuidar da nossa mente, de nossos corações, elevando nossos pensamentos na imagem do amado Mestre Jesus, sentindo sua presença amiga, repondo as nossas forças morais, intelectuais, físicas. Vamos agradecer ao Divino Amigo pela oportunidade de iniciarmos mais um ano aqui na Casa Espírita, em aprendizado conjunto, em tarefas nobres, sempre purificando a nós mesmos e buscando os caminhos do progresso, guiados pelo Evangelho do Cristo e os ensinamentos dos Espíritos superiores codificados por Kardec. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, mais uma vez, boa noite a todos. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. A gente tem como tarefa refletir um pouquinho sobre a reencarnação. E a gente sabe que a reencarnação é um princípio da doutrina espírita, um dos maiores princípios da doutrina espírita, um dos seus primeiros princípios. E a gente vive cotidianamente até os momentos de renovação em nossa existência. E a reencarnação é um dos princípios mais consoladores e belos que nós temos dentro do Espiritismo. Estamos começando um novo ano, estamos em 2025. Eu tenho certeza que muitos de nós fizemos aqueles votos famosos de mudança de postura mental, emocional, muitas vezes de mudança de hábitos. A gente faz a promessa de se livrar daqueles 3 ou 4 quilos que estão sobrando, né, em nossa bagagem material. O interessante é que eles persistem e passam depois para o ano seguinte como 6 ou 7. E a gente vai guiando a nossa existência muitas vezes, de modo a nos cobrarmos coisas que acabam por nos frustrar quando a gente não consegue alcançar esses objetivos. Entendendo um pouquinho a questão da reencarnação, a nossa posição como espíritos imortais, a nossa posição diante da vida, tendo a guiá-la um Deus soberanamente bom e justo, inteligência suprema, tendo conosco a bússola do Cristo, os ensinamentos de Kardec, nós podemos promover esse autoconhecimento e podemos nos preparar um pouco melhor para essa jornada. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, como estamos vivendo, nós vamos identificar a urgência desse autoconhecimento. Olhemos um pouquinho para a nossa história enquanto seres humanos aqui na Terra. O homem mais primitivo vivia muito próximo da natureza. Né? Ô Christian, perdão amigo, eu esqueci de pedir para você colocar aquela imagem. Você coloca na tela, por favor? O homem mais primitivo, ele estava em um contato muito próximo com a natureza. Nômade, caçador, né? Depois disso, pode transmitir um pouquinho para o pessoal de casa também? Eu vou falar daqui a pouco sobre essa imagem aí, que é uma imagem bem conhecida, né? Esse é o quadro A Noite Estrelada, de Van Gogh. Uma imagem bastante conhecida de todos nós. Bom, passa o tempo, o ser humano vai se reunindo em sociedade, vai construindo as suas cidades, vai se relacionando uns com os outros, e depois a gente tem as 3 revelações, trazendo para a gente os princípios da vida de relação entre os homens, os princípios que Deus nos deu, os 10 mandamentos com Moisés, Jesus, amor incondicional, fé na vida futura, Allan Kardec, entre outras inovações, né, a reencarnação. Bom,
Nesse intervalo de tempo, acho que a gente consegue identificar, se a gente parar para pensar, que as cidades primeiro nos apartaram da natureza, depois, dentro da vida social, o homem vai se isolando. Hoje nós chegamos num momento em que temos um véu entre nós e a sociedade real, que são as redes ironicamente chamadas de sociais, quanto elas nos afastam das pessoas, nos apresentando um mundo que muitas vezes não é real, mas é um recorte da vida de quem se apresenta nas redes sociais. E por fim, nós estamos chegando num momento tão pungente do nosso progresso espiritual, em que a vida nos chama tanto ao autoconhecimento, que nós estamos percebendo que a nossa sociedade tem se apartado o ser de si mesmo. O homem, a mulher, o espírito encarnado hoje, muitos vivendo as síndromes do pânico, da depressão, muitos vivendo os desencontros, as incertezas, o sentimento de impotência diante da vida. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E então o homem tem se apartado inclusive de si mesmo. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa imagem. Daqui a pouquinho eu falo a respeito dela outra vez. Mas olhem só um pouquinho, prestem um pouquinho de atenção em mim também, por favor. Né? Essa separação que nós estamos vivendo, esse momento de nos apartarmos das coisas, da vida, de nós mesmos, tem sido muito prejudicial para todos nós. É necessário recomeço. Mas é necessário recomeço com base firme, com base sólida. É a partir dessa base sólida que a gente constrói recomeços reais e que a gente passa a enfrentar um pouco melhor essas carências que a gente tem. Bom, para falar sobre reencarnação, é preciso que a gente tome um ponto anterior, que é concordarmos que o espírito é imortal e que ele é uma parte do ser de cada um de nós que sobrevive à morte do corpo físico. Senão não adianta a gente querer falar sobre reencarnação. Né? Se tudo acaba com o corpo, nada reencarna. E aí eu vou pedir uma ajuda agora do amigo Leon Denis, na sua obra Depois da Morte, onde ele brilhantemente nos faz pensar a respeito de algumas coisas para a gente identificar o espírito vivendo em nós cotidianamente. Entre os seus argumentos, ele nos diz que o nosso cérebro, quando nascemos, tem uma certa proporção, uma certa formação, uma certa dimensão, que se transforma durante a vida. O cérebro de um homem de 47 anos não é o mesmo de uma criança de 3 anos, tampouco o mesmo de um adolescente, 17, 18. Ele se modificou completamente. No entanto, os pensamentos continuam sendo os mesmos, no que diz respeito à minha personalidade, aos meus aprendizados, ao meu progresso, aos meus desejos, às minhas inclinações. Os pensamentos que eu tenho continuam me guiando como uma personalidade, como uma individualidade, apesar do cérebro que se modificou durante o transcorrer da existência terrena. Depois disso, Leon Denis nos diz: a matéria não se organiza para formar vida sozinha. A gente não vê por aí a matéria se organizando e dela surgindo a vida. A vida vai surgir pela ação de um agente externo à matéria. Se a gente quiser ir na primeira instância do surgimento da vida, a causa primária de todas as coisas, Deus. Mas para animar um corpo físico, um homem, uma mulher, a alma, o espírito, que está junto a esse corpo. Senão não tem vida. Continua ainda Leon Denis nos ajudando a identificar o espírito vivente. E dizendo assim: se nós temos como ponto fundamental de nossas vidas a nos orientar a suprema bondade e justiça de Deus, imaginemos cada um de nós que estivéssemos nesse exato instante pensando sobre tudo o que a gente pensa. Uma pergunta para vocês que não é retórica, por favor, levante a mão. Tem alguém aqui que não deseja ser feliz? De jeito nenhum? Não quero felicidade. Isso não é... Tem alguém? Não tem, né? Mais uma pergunta.
A felicidade plena e completa o ser humano encontra nessa existência? Muito difícil, né? Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo que toda a felicidade terrena é mesclada. Ela vem com mescla, ela vem com uma mistura. Ela sempre tem ou uma preocupação, ou uma insegurança. O jovem apaixonado, né? Está ali com a sua namoradinha, está projetando planos para a vida, mas tem as suas inseguranças. Então, onde a correspondência desse desejo por felicidade? Onde a correspondência por esse desejo de perfeição, de segurança? Onde está a correspondência disso tudo? No futuro do espírito, diz Leon Denis. O espírito perfeito encontrará os seus desejos mais nobres, mais sublimes, porque provocou a sua própria perfeição. Então ele se encontra com essas coisas que não tem nada a ver com a matéria. Em última instância, né? Porque a matéria é escola divina de aprendizado para todos nós. Então Deus, soberanamente bom e justo, não poderia permitir que seus filhos queridos tivessem desejos que jamais fossem contemplados. É um argumento belíssimo. Se ele é soberano na justiça e bondade, ele não poderia permitir que nós tivéssemos desejos que jamais se completariam em nós. E daí, alguns outros argumentos de Leon Denis, que eu indico a leitura do livro, Depois da Morte, belíssimos, para a gente continuar pensando a respeito da existência do ser espiritual em nós. Inclusive, única existência que se sustenta, que é permanente, já que o nosso corpo tem prazo de validade. Bom, para falar agora do nosso tema diretamente, reencarnação. Estabelecemos o espírito imortal? De agora em diante basta saber se ele, como é a sua vida. E vida com V maior, V maiúsculo. Vida naquilo que é vida plena, não na vida passageira, não na vida que se acaba, mas na vida. E assim a doutrina nos ensina que nós estamos vivos no corpo físico ou fora dele. O espírita não perdeu o ente querido, o ente amado. Ele não perdeu. Ele se afastou momentaneamente, quando esse ente querido vai ao plano espiritual. O espírita é consciente de que ele não teme a morte. Muitas vezes ele teme a dor, a doença, o processo. Experimentem perguntar para as pessoas: você tem medo da morte? Tenho. Por quê? Porque eu tenho medo de ficar na cama. Porque eu tenho medo de sentir dor. Porque eu tenho medo do nada. Porque eu tenho medo do que vai me encontrar do lado de lá. Porque eu tenho medo de perder meus bens materiais. Porque eu tenho medo que meu esposo encontre outra esposa. Na verdade, não é a morte que nós tememos. É a separação, é o processo. Estabelecida a vida do espírito imortal e os laços de reencarnação, esses medos se dissolvem na consolação do Evangelho. Porque eu continuo sendo quem eu sou, o meu cônjuge continua sendo quem ele é, e o amor que nós destinamos um ao outro, esse é imortal tanto quanto o espírito, quando é amor verdadeiro, quando é amor sincero. Quando é amor num patamar mais sublime, mais elevado. Então a ideia da multiplicidade das existências é tratada por Allan Kardec no item 222 do Livro dos Espíritos, de modo espetacular. Porque ele nos convida a um exercício de raciocínio. Ele nos diz assim: vamos suspender por um instante o ensino dos espíritos. Vamos fazer de conta que não somos mais espíritas. Que os ensinos que eles transmitiram não chegaram. E vamos pensar um pouco sobre a reencarnação. Razão e interesse. O primeiro argumento que ele coloca nesse texto, meus amigos, é maravilhoso. Eu sei que vocês já devem ter convivido com essa experiência. A gente que é espírita gosta de falar da reencarnação, de falar de vidas futuras. A gente fala assim: na próxima eu me acerto com Deus, né? Sem perceber que a consciência já está pedindo o resgate. É para já, não é para depois. E aí a pessoa ouve pra gente, ouve de nós, né,
essas afirmativas, e se ela não é espírita, ela fala assim: eu reencarnar, voltar aqui, viver tudo isso de novo, não quero. É muito sofrimento. Não quero, Deus me livre. Não vou, não. Então, reencarnação para essa pessoa não existe. Porque ela não quer. Simples assim. Bom, aí Kardec vai responder a esse tipo de argumento dizendo assim, bom, é claro que essas palavras não são de Kardec, né? Estou ousadamente entrando aqui pelo Livro dos Espíritos e colocando palavras na boca do codificador e dos espíritos superiores. Mas é mais ou menos assim a ideia, ó. Imagina que você toma uma decisão na sua vida que é a seguinte: você não vai mais respirar só fora d'água, dentro d'água você vai respirar também. Dá certo? Dá? Não dá. Você decide assim, bom, eu não quero mais ficar preso ao solo desse planeta aqui, não. Eu quero flutuar aqui. Ó. Sair. Eu vou para casa de Aero-Uber hoje. Né? Aero-Uber. Nova modalidade. Não funciona. Sabem por que não funciona? Porque a lei da gravidade é uma lei de Deus, que está no universo todo, em toda a criação. Porque os seres humanos terem a respiração aérea é lei de Deus. E a reencarnação continua vigendo porque ela é lei de Deus. Simples assim. A vontade de Deus se sobrepõe à nossa. Então, está lá a reencarnação para a gente pensar. E olha só, para além desse argumento de Kardec, tem um outro que é de impacto talvez até maior que esse. Porque a pessoa diz assim, eu não quero sofrer de novo. E então a gente é obrigado a começar a pensar se nos é conveniente a alternativa contrária às reencarnações. Porque se não é reencarnação, a existência é uma só, na carne. E aí a gente precisa começar a pensar a conveniência de ser uma existência só. Para quem diz assim, né? Vou sofrer demais, voltar a reencarnar. Vamos analisar rapidamente a teoria da unicidade das existências? Bom, a existência é uma só. Nascemos todos diferentes uns dos outros. Todos. E a gente tem uma existência só na matéria para a gente conquistar alguma coisa melhor no futuro, dado que o espírito é imortal, a gente estabeleceu agora há pouco. Desencarnou, acontece o quê? Uma das teorias mais conhecidas que a gente tem é que diz que é céu ou inferno. Ou talvez purgatório, em alguns casos. Aí vamos pensar no seguinte. Vivemos uma existência que, diante da lei de Deus, foi insatisfatória. Desencarnou, já sabe o que acontece. Alguém gostaria de, nessa situação, poder dizer assim, Senhor, me dá uma nova chance. Deixa eu recomeçar. Eu prometo que amanhã eu faço diferente. Alguém gostaria de ter, nesse momento, a mãe que chega e vê o filho cansado, à noite, estudando, preocupado com a prova do dia seguinte, horas da madrugada, já altas horas da madrugada. Alguém gostaria que mamãe chegasse pertinho, passasse a mão pela cabeça e dissesse, filho, descansa. Amanhã tem nova chance. Diante dos tormentos da vida, diante de nossos erros, diante das inseguranças, quanto é consoladora a ideia de sabermos que talvez uma vida aqui na Terra seja vivida em grandes dificuldades, mas que se essas dificuldades foram vividas com nobreza, forem vividas com fidelidade aos ensinamentos do Cristo, se elas forem vividas com honestidade, com caridade, com indulgência, com perdão, tudo isso, o pessoal gosta de bônus hora, né, seu Nilson? Tudo isso vale bônus hora no plano espiritual, que eu vou transferir para outra moeda. Tudo isso vale quinhões de felicidade. Imagine a felicidade do filho que chega para o pai
E o pai diz a ele: o bom filho a casa torna. Imaginem o coração feliz em ser recebido desse jeito. Deus não recebe seus filhos de outra forma em momento algum da existência. Então voltemos a estudar o nosso interesse. O que é melhor para o nosso interesse? A unicidade da existência? Ou a multiplicidade delas? Vejam, né? Analisando só o interesse humano, mais nada. Se a gente partir para a via racional e analisarmos profundamente a nossa existência, a gente vai enfrentar outros problemas do tipo: como é que Deus permitiu que o Christian nascesse aqui na Terra como um matemático excelente, né? Meu amigo Marcelo, músico espetacular, a minha esposa, suprassumo da área das humanas, e eu, assim. Nada. Zero. Eu olho para a vida e falo: passou 2 vezes na fila, aquele lá 3, e eu não sobrou para mim. Se todo o espírito foi criado no momento do seu nascimento, o que explica as diferenças entre nós? Por que uns nascem com predisposições, ideias inatas, alguns nascem com virtudes, outros nascem com más inclinações? Por que toda essa diferença? Tem justiça de Deus criando filhos tão diferentes assim, no mesmo momento? Criando filhos que talvez não tenham a chance de completar dias de vida e desencarnando, qual é o futuro deles? Vejam, a unicidade da existência não explica profundamente a vida humana. Não nos dá o termômetro que dá a teoria das reencarnações. Porque eu posso dizer assim: não é que o Christian passou várias vezes na... Você é bom matemático, Christian? É. Vocês viram que o exemplo não foi muito bom, né? Não é que o Christian passou várias vezes na fila. Ele dirigiu as suas encarnações passadas de modo a conquistar certos conhecimentos que ele traz para essa existência. Não significa que talvez eu não tenha o mesmo nível de conhecimento que ele. Mas se eu não tenho nessa existência, é porque eu estou em tarefa de desenvolvimento para outras áreas. Senão o espírito, meus amigos, não progride. Se ele for músico excelente em todas as reencarnações, como é que ele vai conquistar as outras áreas do conhecer humano? Então por isso nós sentimos dificuldades diante da vida, porque ela é uma tarefa de progresso para todos nós. E aí transfere para o relacionamento humano. Transfere. Fala assim: aquela pessoa é difícil, dura. Sabe o que acontece? Você casa com ela. Acontece com frequência. Né? Por quê? O aprendizado na vida terrena é o aprendizado que está fundamentado principalmente nas diferenças entre as pessoas. Nas diferenças. Somos espelhos uns dos outros no quesito aprender com a diferença. Quando olhamos para as outras pessoas, diz Divaldo Franco, né? Orientado por Joana de Ângeles, identificamos nas outras pessoas, comportamentos equivocados, nós só identificamos o comportamento equivocado porque de alguma forma ele está em nós. Senão a gente não identifica. Então a nossa tarefa diante desses conhecimentos é a integração. É voltarmos a buscar, mais uma vez, o nosso pedaço de mundo para que a gente tenha tranquilidade no desenvolver daquilo que Deus nos pede. Esse progresso, né, que recomeça para a gente a todo ano, que recomeça a cada dia, a cada alvorecer, a cada semente que desabrocha, fecunda, a cada flor, a cada fruto, a cada som dos pássaros, a cada passe recebido na sala, a cada palestra, a cada instante da nossa existência. A nossa tarefa é fundarmos o nosso pensamento nesses alicerces poderosos, de sabermos que a vida continua e continua indefinidamente. Só como curiosidade, amigos, ainda na sequência ali do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar sobre um tópico
mundos regeneradores. Mundos regeneradores. Esses mundos servem ao descanso de espíritos no plano espiritual. Descanso de espíritos que estão cansados. Né? Desculpe a redundância, mas eu estou forçando mesmo um pouco para ver se a gente entende e se surge a dúvida. Seguinte, peraí, espírito não tem corpo. Quem cansa é o corpo. O espírito está cansado de quê lá, no plano espiritual? Bom, a gente pode pensar um pouquinho olhando para as nossas vidas. Segundo informações que chegam através de boas vias mediúnicas, Chico Xavier, Divaldo Franco, entre outros, tem uma estimativa de que o nosso planeta tenha aproximadamente 24 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Mundo corpóreo, mundo extracorpóreo. Aqui na Terra nós somos aproximadamente hoje 8 bilhões. Acontece que esse número de 8 bilhões cresceu exponencialmente nos últimos séculos. É um número muito alto agora. Se a gente voltar século 13, 14, salvo engano, a gente tinha menos de 2 bilhões. Vejam que em poucos séculos a humanidade cresceu demais. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos aqui encarnados numa proporção de 3:1. Cada 3 espíritos no planeta, 1 está encarnado. E aí agora a gente pode concluir por que esses espíritos estão cansados no plano espiritual. A gente busca refúgio aqui na vida terrena em algumas coisas. Prazer, através das sensações do corpo físico, alimentação, entre outros, né? E isso muitas vezes se transforma em meio de vida para nós. No consolo que a gente encontra na vida. No momento de esquecimento. No momento de repouso. É uma fuga da realidade da vida. Só que aí a gente desencarna e não tem mais o corpo. Mas o desejo, o vício, a imperfeição, a má conduta permanecem com o espírito. E então ele está no plano espiritual, muitas vezes, sem os recursos corpóreos para satisfazer os seus desejos e vícios. E aí, então, isso o deixa mentalmente estafado. E é aí que tem o colo de Deus. É nesse momento que espíritos encarregados da tarefa conduzem esses irmãos a esses planetas para que eles refaçam as suas energias, suas forças espirituais e para que voltem às suas tarefas. Então, é urgente recomeçarmos a nossa tarefa de mudança. Nada mais sugestivo do que os primeiros dias do ano para a gente empreender isso. Buscando mais uma vez a nossa comunhão com as forças da vida, buscando a nossa comunhão com a gente mesmo, com a natureza, com o ser. A Noite Estrelada de Van Gogh foi recentemente estudada, ela já passa por alguns estudos há alguns anos. Um pouquinho mais recentemente, alguns cientistas chineses e franceses estudaram mais a fundo essa obra, fazendo uso de recursos bem novos da nossa ciência, né? Eu quero ler para vocês um pouquinho da reportagem que fala a respeito desse estudo, porque ele relaciona as imagens do quadro Noite Estrelada com o estudo de um cientista russo de sobrenome Kolmogorov. O quadro é de 1889. Esse estudo de Kolmogorov é de 1941. Portanto, algumas décadas depois de Van Gogh ter pintado o quadro. Agora eu leio para vocês. Especialistas em dinâmica de fluidos, que é o estudo do Kolmogorov, analisaram as pinceladas em espiral no céu do quadro de Van Gogh. A ilusão de movimento criada pelo artista a partir do padrão giratório das linhas foram avaliadas a partir de imagem digital da obra em alta resolução. Os pesquisadores conseguiram medir com precisão as pinceladas nos vórtices espalhados pelo céu
para reconstruir a dinâmica real da atmosfera. Os vórtices são os redemoinhos, né? Comparando o tamanho das pinceladas com as escalas matemáticas descritas em teorias de turbulência. Um estudo célebre de 2006 já havia chegado nessas conclusões. Para testar as suas hipóteses, os autores utilizaram uma imagem digital em alta resolução da obra, ampliando, examinando detalhadamente as pinceladas em cada um dos 14 espirais. A análise considerou os movimentos sugeridos na pintura a óleo como marcadores de turbulência atmosférica. Para conferir a correlação com a escala de Kolmogorov, a equipe examinou minuciosamente as propriedades espaciais e também a intensidade da luz refletida pela tinta usada na pintura. O resultado sugere que Van Gogh teve uma observação muito cuidadosa dos fluxos reais, de modo que não apenas os tamanhos dos redemoinhos ou vórtices em A Noite Estrelada, mas também as suas distâncias e intensidades seguem a lei da física que governa os fluxos turbulentos. Bom, mas por que é que o Totti foi falar da ligação do quadro de Van Gogh com os fluxos que muitas vezes no céu são imperceptíveis a olho nu? Né? Um artista lá do século XIX. Só para a gente poder dizer que realmente a sensibilidade humana, quando está um pouco mais apurada para si mesmo e para o mundo que a cerca, essa sensibilidade é capaz de perceber o homem como um ser extremamente integrado à natureza. As nossas condições climáticas não têm provado isso? Para nós aqui na Terra, ultimamente? Não há apartamento entre homem e natureza. Se a gente promover esse distanciamento, a gente corre célere para um destino um tanto quanto infeliz. Não pode haver distanciamento entre os homens. Essa aproximação tem que ser regulada pela lei de amor do Cristo. Não pode haver distanciamento entre os homens e Deus. Não pode haver distanciamento entre o homem e si mesmo. Aquele que se conhece, se corrige. Aquele que se conhece, progride. E nós temos como ferramentas, nos ensina a doutrina espírita, né? Para o nosso pensamento, o bem. Para o nosso sentimento, o amor. Para as nossas atitudes, a caridade. Essa é a luz que nos guia através dessa reencarnação e que vai nos guiar através das demais para o encontro inevitável com a nossa felicidade, com a nossa perfeição, que a gente tanto deseja. Feliz 2025 a todos. Muito obrigado pela atenção. Que seja um ano de muita paz, de muitas conquistas, sempre abençoadas pelo Cristo.